Pedro, queria que você falasse um pouquinho sobre a valorização do artista local, né? A gente vê muitos cantores que, primeiro, pegar a Calcinha Preta como exemplo Como aqui. parâmetro. Ela gravou um DVD em 2001 em Salvador, lá no Parque de Isso, Exposições, e exato. muita gente reclamava, né? Por que que não foi aqui? Mas a gente percebe isso, que, e eles já falaram, os cantores e tudo mais, eles tinham uma resistência, né? Da galera abraçar o movimento na parte inicial. Hoje, com as redes sociais, a coisa mudou. Fala um pouquinho dessa dificuldade, como é que você enxerga isso, né? Dessa valorização, dessa dificuldade, porque acaba fechando algumas portas, né? Em algum momento. Sim, total. É importante trazer essa problemática e hoje eu tenho uma visão até mais aprofundada para falar sobre, por ter uma vivência também em outros locais, ter amizade também em outros locais, em outros estados, e entender que isso não se resume a Sergipe. Outros artistas também de outros locais, de outros estados, se você vai na Bahia, se você vai, enfim, em Alagoas, se você vai em Pernambuco, em São Paulo mesmo, tem muita gente que fala, ó, aqui também tem essa questão de pouca valorização, de existir ali algo mais fechado e etc. Eu tive uma experiência, eu nasci, né, num cenário musical, então desde criança eu escuto essa coisa de que há muitas limitações para o artista sergipano. E eu comentava com você, né, que muitas dessas coisas eu ouvia em casa e isso me frustrava, me dava medo de ser artista também por isso. Por ouvir bastante, ainda por criança, muitas vezes sem não entender necessariamente do que aquilo se tratava, mas eu sabia que era ruim e que me dava medo de ser artista. Eu digo, bicho, eu não quero ser artista não. Se existe esse problema, né, de desvalorização, enfim, eu não quero ser. Eu confesso que a minha percepção, e aí falando de mim especificamente, eu me sinto num local muito privilegiado, porque desde o começo, né, na minha carreira, como eu falei, o meu primeiro álbum inteiramente autoral foi feito por financiamento coletivo. A minha relação no começo da carreira foi muito direcionada, eu artista com o meu público. Então, sempre foi uma questão muito de valorização mesmo, porque eu não dialogava com intermediários, era sempre eu enquanto artista para com o meu público diretamente. Então, sempre foi uma relação muito pautada no respeito, no carinho, no desejo de ouvir minha música. Eu comecei fazendo muitos shows ali no Teatro Ateneu. Você estava no primeiro, inclusive, né? No Feito a 2, ali no Teatro Ateneu, ali entre 2015 e 2016. O teatro estava cheio. E em seguida também fiz diversas apresentações no Teatro Ateneu, em outros, comecei a espalhar para outros lugares também. Então eu confesso que eu particularmente sempre tive uma relação muito privilegiada, porque desde o começo enquanto artista, descobri um jeito de falar de maneira mais imediata e direta, sem tantos intermediários com o meu público. Isso me colocou num cenário confortável. E eu fui nutrindo esse público, fui alimentando ele, e ele permanece comigo até hoje e tem se ampliado. Mas é claro, é inegável, a gente não pode fechar os olhos e entender que não há limitações em relação a público, quem faz eventos, quem promove e artistas. É importante, sim, criar novas estratégias, repensar os moldes para que essa relação fique mais direta. Eu acho que o grande desafio mesmo do artista é fazer com que exista um diálogo mais direto com o público, né? O desafio do artista é fazer com que o público o conheça. E eu tenho certeza que artistas sergipanos incríveis que nós temos, se for para listar aqui, a gente tem vários, a gente vai acabar a entrevista e eu não vou ter acabado de listar o quanto de gente que faz música boa aqui, que a gente tem que encontrar formas cada vez mais diretas de se relacionar com o público. Acho que quando o artista conseguir pensar, né, em conjunto também. Eu acho que parte muito da união. Muito se fala, né, sobre os artistas se unirem e etc. É fundamental que isso aconteça mesmo. Os artistas precisam se unir para repensar em conjunto quais são as melhores formas que a gente tem de maneira mais direta chegar ao público. Acho que quando chegar essa coesão mesmo, né, de público e artista, não tem o que criar de entremeio, né, de obstáculo. Se existe uma relação direta entre artista e público, que foi a minha experiência, né, e que eu acho que deve ser estendida a todas as carreiras de artistas, aí não tem jeito. Porque se não rola aqui, a gente cria uma forma de rolar aqui, né? Eu sempre tive isso. Quando não dá certo de uma forma, eu sempre busco alternativas para acontecer de um outro jeito. Então a minha experiência é essa. E tem dado certo. Então eu acho que não é o segredo porque não é algo tão simples. Mas quando o artista ele consegue dialogar diretamente com o seu público, ele sabe quem é o seu público e consegue se conectar com ele, falar com ele, as coisas tendem a andar de um jeito mais fluido.